Estamos de volta ao estádio do Morumbi. Daqui a pouco a bola rola para Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians neste domingo de Páscoa. Feliz Páscoa, José Roberto Guimarães. Muito obrigado, Cleber. Para todas as famílias brasileiras, feliz Páscoa a todos, que tenham um ótimo domingo. E uma mensagem de Páscoa bem entendida. Zé Roberto, uma pergunta simples. Quantas medalhas olímpicas você tem? 3. 3. Qual é a cor delas? Graças a Deus, ouro. Vai querer conversar sobre outra coisa? Futebol. O Zé Roberto é São Pauliníssimo, né, Zé? Eu sou São Paulino, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, porque eu trabalhei 2 anos, eu trabalhei lá. Inclusive eu fui campeão, diretor, né? Exato, campeão paulista brasileiro, e o pessoal fala muito mal daquele título, o primeiro título, né, que o Corinthians ganhou diante do Vasco. Eu estava lá no Maracanã e presenciei aquela disputa em pênalti maravilhosa. Então, é isso que eu ia te perguntar. Quando jogava, você diretor do Corinthians contra o São Paulo, aí o profissional fala muito mais alto do que o torcedor, né? Aí o coração fica em casa. Fica. Eu fui muito questionado no início do trabalho, mas depois as pessoas entenderam que o profissional falava mais alto. Eu torcia, Kleber, e muito pelo Corinthians. E sofria muito. Graças a Deus deu tudo certo, foram 2 anos muito legais nessa parceria, e depois eu acabei voltando para o vôlei. Muito bem, voltou para o vôlei e, como todo mundo sabe, não precisa nem contar a história do Zé Roberto no vôlei, mas nunca é demais, né, Zé? O título com a seleção brasileira na Olimpíada de 92, a campeonato olímpico, e depois 2 medalhas com a seleção feminina nas 2 últimas edições olímpicas. O José Roberto Guimarães é o nosso convidado hoje aqui no Morumbi e vai acompanhar o jogo entre São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista, pela 16ª rodada do Paulistão. Os times já estão prontos para o início do jogo. A saída vai pertencer à equipe do Corinthians. O Corinthians hoje está todo de preto, o São Paulo com seu uniforme tradicional, e nós vamos acompanhar esta partida. Já já a escalação, os destaques do Mauro Naves, do Renato Peters, que estão acompanhando os 2 times, e a gente vai contar tudo para você, os comentários do Casagrande, do Leonardo Guaciba, já a partir do instante que a bola rolar. Agora está sendo respeitado 1 minuto de silêncio aqui no estádio do Morumbi, por causa do falecimento de Guilherme Olivieri, que é tio do árbitro Leandro Bizio Marinho. Que vai autorizar agora o início do jogo aqui no estádio do Morumbi, neste domingo de Páscoa. A bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o clássico São Paulo e Corinthians. Os 2 times se preparando para a Libertadores. A classificação do São Paulo absolutamente conquistada no Campeonato Paulista. O time é líder. O Corinthians entra na rodada com a 7ª posição, mas também ninguém imagina fora da fase final do campeonato. E os 2 se preparam para paradas duríssimas na Libertadores. O Corinthians contra o Milionários na Colômbia. O São Paulo contra o Strongest na Bolívia. Jogos importantes para os 2 em direção à próxima fase. Primeira falta do jogo foi marcada e o time do Corinthians cobra com o Paulo André. Recebe Emerson. Agora o juiz não entendeu que houve falta, não. O São Paulo recupera. Maicon faz o passe. Paulo André de novo do corte. Fábio Santos. A torcida do Corinthians em menor número começa fazendo barulho. Ela está aqui no canto, onde seria aqui o escanteio na ponta direita do ataque do Corinthians nesse primeiro tempo. Vamos ver como o São Paulo está escalado para o jogo, como mandou o seu time para o campo, para o clássico. Técnico Ney Franco, Rogério no gol número 1, Paulo Miranda 13, Rafael Tolói 2, Edson Silva 14, Carleto número 16, no meio 15 Denilson, 18 Maicon, 8 Paulo Henrique Ganso, 10 Jadson, 17 Osvaldo, 9 Luiz Fabiano, o time do Ney Franco. Aí a bola dominada pelo Osvaldo, voltando depois da viagem com a seleção brasileira para a Europa. Limpou bem. Chega a marcação. O outro que está de volta é o Paulinho. Estava machucado. Virou o jogo. O Carleto protege. O Romarinho dá o combate. O Carleto tenta o giro e acaba perdendo o controle da bola. O Corinthians vai para o arremesso lateral. Chega rapidamente aí o Alessandro. Romarinho.
Outra vez. O Alessandro botou no Romarinho e o juiz marcou a falta. Já tomou a primeira bronca do São Paulo, o juiz, pela falta que ele entendeu que o Carleto fez. Pareceu ter sido falta em cima do Romarinho. Vai para a cobrança a equipe do Corinthians. Paulinho bateu curto com o Alessandro, ele foi para cima, joga no Romarinho, recebe de volta, Alessandro lá para dentro da área, estava o Guerreiro. A defesa do São Paulo consegue dominar, Denilson fica apertado, tenta sair para o jogo, tropeçou na bola, deu certo, tudo para ele, a bola fica com o Carleto. Viu onde estava o Osvaldo, bem atrás, buscando a bola com o Denilson de novo. Aí Rafael Tolói. Bola do Jadson, Paulo Miranda se mandou para o campo de ataque. Vamos ver a escalação do Tite, o time do Corinthians. Para o jogo, o Corinthians está com o Cássio, voltando ao time número 12. A defesa, 2 Alessandro, 4 Gil, 13 Paulo André, 6 Fábio Santos. No meio, 5 Ralf, 8 Paulinho, 31 Romarinho, 20 Danilo e 11 Emerson, fazendo aquela linha à frente do Ralf e do Paulinho, com o Guerreiro número 9 lá no ataque, o time do Tite. Com relação ao último jogo contra a Penapolense, o empate, são 6 jogadores retornando. Portanto, um time aí, digamos, bem descansado, esse Corinthians. A informação trazida pelo Mauro Naves, enquanto o Maicon toca e o Osvaldo perde. O Renato Peters acompanha o time do São Paulo. Dá para dizer, Peters, que esse hoje é o time titular do Ney Franco? Boa tarde, Kleber, amigos da Globo. Dá para especular, mas confirmar com o Ney Franco, o mineiro que é, não, ele não confirma o time, diz que ainda vai fazer alguns ajustes, né, no time que pode jogar, mas que a gente está achando aqui que realmente esse é o time titular do São Paulo, que vai disputar, inclusive, a partida de quinta-feira contra o Strongest. Porque, veja, o Lúcio está no banco, o Rodrigo Caio está no banco, Douglas, o Wellington, Aloysio e o Alisson. O Cortez e o Rodolfo, nem no banco. E sequer foram relacionados com essa partida. E o Maicon ganhando posição aí para atuar como o segundo homem de meio campo do São Paulo ao lado do Denilson, que está aí com ela. Carleto, depois da lesão do Cortez, entrou no time e cavou um lugar aí. O Alessandro tomou um tranco do Denilson, queria falta, nenhum dos árbitros assim entendeu. O Osvaldo vai para a jogada, rolou, bola no meio, tem a chance, o Jadson limpou do Fábio Santos e bateu pro gol! Jadson, gol do São Paulo. Ele comemora, vibra, o São Paulo abre o placar. Boa arrancada do Osvaldo, muito boa arrancada do Osvaldo. Rolou, a bola passou, Jadson limpou o Fábio Santos, tocou firme pro fundo do gol. Mais uma vez para você ver como o Jadson chega bem, depois do belo lance do Osvaldo. O time do Corinthians inteiro foi para cima do árbitro Leandro Bizio Marinho. E só pode estar reclamando daquele lance do Alessandro aqui no meio campo. O Jadson fez o 5º gol dele com a camisa do São Paulo no Campeonato Paulista. 1-0, 5 minutos. Terminou aquela maldição do clássico sem gol. Leonardo Gaciba, muito boa tarde. Logo de saída, um lance daqueles para arbitragem. Você chegou a perceber alguma falta no Alessandro na disputa de bola quase no meio campo, Gaciba? Boa tarde, Cleber. Acho que o Tite percebeu aqui a questão da ação do quarto árbitro. Ele fez claramente aqui de cima da cabine, deu para ver, fazendo o sinal que o quarto árbitro teria informado uma falta ao árbitro. Eu acho uma disputa que tanto São Paulo como Corinthians vão encontrar na Libertadores da América na quarta-feira. É uma disputa forte, uma disputa pela bola, mas uma disputa que pode ser considerada legal. O time do Corinthians tenta partir. O Paulo Miranda chegou, o Guerreiro cercou, o juiz já parou o jogo, marcou falta do Guerreiro. O lance reclamado é esse aí, ó. Tá vendo? O Alessandro toca a bola e o Denilson vem nele. Isso é falta, Gaciba? O Denilson está parado, o Alessandro vai tentar passar pelo lado ali, tentando achar um espaço que de repente não existe. Eu não sei, sinceramente, eu acho que esse tipo de contato físico a gente não pode considerar faltoso. Não pode considerar falta, não pode se parar o jogo. Senão nós vamos ter 60 faltas por partida. O Gaciba não achou falta. Agora, você ia falar alguma coisa, Mauro? O Rogério sentiu. Ah, sim, o Rogério tá no chão aqui. O jogo tá parado, o Rogério machucado. A outra pergunta, que ficou essa dúvida. Durante essa foi a falta do Guerreiro e depois o Guerreiro pisa no pé esquerdo do Rogério, por isso que ele está machucado.
na narração eu disse, nenhum dos árbitros falou nada, porque hoje em dia, né, o Bandeira fala, o outro também, o árbitro atrás do gol, o quarto árbitro também pode dizer, foi falta? Ao contrário, Kleber, agora só, Gaciba, a reclamação do Tite é o seguinte, daqui a pouco você vai ter que dar entrevista, porque eu ouvi você dizendo, não foi falta, não foi falta, você vai ter que justificar depois. Então, o que ele disse foi, não foi falta. Mas a pergunta ainda vale, ele pode dizer, ele deve dizer, foi falta ou não foi falta? Sim, deve. Há 2 anos, aproximadamente 3 anos, a FIFA passou digamos que essa responsabilidade a mais para o quarto árbitro. Ele também tem condições de fazer interferências técnicas no jogo. Ele pode passar informações técnicas, ou seja, não mais só disciplinares. Então esse lance aí ele fala, não foi falta, está dentro da atribuição dele. Se tiver melhor colocado e quanto mais informação passar, para isso que todos eles estão com o microfone, né, para falarem e para escutarem. Muito bem, então o Gaciba achou que não foi falta e disse que está na lista de deveres do quarto árbitro dizer também para o árbitro o que ele achou do lance. Vem aí o Emerson com o time do Corinthians. O Rogério já recuperado faz a defesa. 8 minutos. Boa tarde, Casagrande. Beleza, Cleber? O boa tarde poderia ser, e aí, o que você pensa do jogo? Você imagina que hoje teremos gols? Eles foram mais rápidos, Foram mais rápidos. Melhor assim, né? Chega de clássico 0-0, o jogo está corrido, está bem jogado. Em relação a essa mudança, que essa possível formação do São Paulo seja titular, eu gosto mais assim, nesse esquema tático. Não necessariamente desses mesmos jogadores, mas esse esquema tático. Os dois meias. Os dois meias. E aí sim o jogador, o Ganso, armando por um lado, o Jadson pelo outro, eu acho que dá uma qualidade técnica muito maior ao São Paulo. Corinthians vai embora com o Danilo. O passe do Danilo não foi bom, mas o juiz viu uma falta em cima dele. Antes até dele passar a bola. Tentou continuar no lance. Vai de novo o Corinthians com o Fábio Santos. 1-0 para o São Paulo. Chega Jadson ajudando a defesa. Claramente meteu a mão na bola o Fábio Santos. O Corinthians hoje tem no banco, Mauro, o Alexandre Pato. E o Renato Augusto, que está fora por mais 20 dias, 25 dias. Esse é o time titular do Corinthians ou o Pato pode ganhar um lugarzinho aí, Mauro, pensando em Libertadores? Não, o Tite acha que neste momento, depois que ficou parado, teve aquele incômodo no jogo muscular, o Pato tem condições de jogar de 60 a 70 minutos. Até ontem, o Guerreiro não treinou, porque também estava com dor muscular, então o Pato iria começar jogando, mas o Tite já sabia e chegou a dizer, eu já entro sabendo que terei que fazer uma substituição, vou esperar que o Guerreiro se recupere. Então ele deve colocar sim o Pato para jogar, mas não é o time titular não, Cleber, eu te explico depois. A bola foi dividida no Romarinho e o Rogério ficou com ela. No titular no seguinte sentido, eu não estrearia, e olha lá. Passou mal a bola, o Rogério dominou e errou. Por exemplo, está até para mostrar, Mauro, o banco de reservas, eu já cheguei a citar o banco de reservas do São Paulo, quando o Rogério pede desculpa aí pelo erro na reposição de bola, deu de presente, é o Denis, o goleiro, né? Aí o Lúcio para a zaga, o Rodrigo Caio lateral meio campo, o Douglas lateral ao ataque, o Wellington meio campo, o Aloysio e o Alisson para o ataque. Você vê, como já disse o Peters, não foram nem relacionados o Rodolfo e também o Cortez. O Danilo para o gol, o Edenilson e o Chicão para a defesa, o Guilherme Andrade e o Guilherme para o meio, Jorge Henrique e Pato para o ataque. Quer dizer, o que talvez você fosse dizer, Mauro, é que o Jorge Henrique pode cavar um lugarzinho para jogar lá na Bolívia, para jogar lá na Colômbia. Exatamente. Que aí é para se defender um pouco mais e tal, ele já faz um outro tipo de trabalho. E certamente o Pato vai entrar, né? E aí precisa ver quem vai sair. O fato é que os dois times estão aí com elencos suficientes para que os técnicos tenham boas opções. 11 minutos, o jogo começa quente. Você viu como é que ele veio com o pé? Você não vai falar nada, você não vai fazer nada, você vai só apitar a falta? Se o jogador falasse para você, Gaciba, você responderia o quê? Foi só falta. Foi só. Um diálogo tranquilo, eu apitei. Foi falta, mas não foi falta para cartão amarelo. Não foi falta que necessitasse a aplicação do cartão amarelo. Advertência verbal ficou de bom tamanho. O jogo começou agitado com lances para discussão. A torcida de São Paulo e também do Corinthians, as duas torcidas entram no clima. 1-0 São Paulo, gol de Jadson. Vamos chegando a 12 minutos. O Corinthians tentou partir, recebeu o Danilo, girou, Denilson fez falta.
falta cobrada, o Emerson vem buscar. Você vê, o Corinthians está naquele esquema que já é conhecido do torcedor do Corinthians, com o Jorge, com o Romarinho num lado, o Emerson no outro, o Guerreiro no meio, o Danilo vindo para a armação do time. Aí o Emerson sempre volta, ajuda, Paulinho tenta e o juiz marca a falta. E o Paulo André já chegou lá para fazer uma pressão. Vou dizer uma coisa para você, os caras falam muito. Meu Deus do céu, é muito papo, qualquer falta. O Paulo André saiu da defesa para impedir cartão amarelo para o Luiz Fabiano. Se fosse um anjinho que fizesse falta, ele talvez não fosse. Mas como é o Luiz Fabiano, deixa eu lembrar o árbitro. Luiz Fabiano que recebe essa bola. Dominou, encarou a marcação, tentou o drible. Fábio Santos com ele bateu firme, bateu forte, a bola foi direto para a linha de fundo. Ele quer o escanteio. O Bandeira, o árbitro atrás do gol, o juiz, todo mundo achou que foi tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, vamos fazer a Copa de todo mundo. Carleto. Kleber. A bola desviada pelo Paulo André, vai chegar do Emerson, ele voltou para o campo de defesa. Diga, Renato. Tava calmo, né, o Luiz Fabiano nas últimas partidas, mas agora 2 vezes já reclamou com a arbitragem. Mas reclamações absolutamente normais. Porque o Paulo André, que é calmo, também reclamou, né? O Tite, que é calmo também, tá alugando a vida do Magno de Souza Lima Neto, o quarto árbitro. Já pediu umas 3 vezes pro Tite se acalmar. Ou seja, a grande notícia vai ser assim: jogador tal não reclama com o árbitro. Exato. Aí o Luiz Fabiano. Dividida firme, os dois foram firmes, ele e o Ralf. Aí o Ralf foi mais fortão nessa aí. O Luiz Fabiano ficou no chão, o Corinthians com a bola, sai jogando com o Alessandro. Encosta Paulinho. Mas só lembrando que o Luiz Fabiano foi expulso no jogo da Libertadores, com o jogo já no fim, né? Não, claro, a história do Luiz Fabiano é indiscutível. Ele próprio assume, né? Não foi expulso com o jogo acabado, como foi expulso outras tantas vezes e está suspenso 4 jogos. Romarinho tentou a arrancada, Carleto fez a falta. É bom árbitro o Leandro Bizio Marinho, Gaciba? É um árbitro que fez, recorda que nós fizemos na 11ª rodada, o clássico entre São Paulo e Palmeiras, e ele foi bem. Ele foi bem naquela 11ª e conquistou essa partida. Mas nesse momento da carreira, é exatamente isso. Ele vai ser altamente testado pelos jogadores como está sendo testado. E ele vai ter que mostrar esse exercício de autoridade perante os atletas. Com cartão, com palavras, com gestual. Vai ser super importante para o amadurecimento dele. Vai ser um bom teste hoje à tarde para ele, sem dúvida. Pelos 15 minutos, sem dúvida. Pouco mais de 29 metros a distância da bola para o gol do Rogério. A barreira está armada na meia-lua. Partiu Paulinho. Ela passou pela barreira. Rogério! E foi buscar o rebote porque o Guerreiro já estava lá. Bola quente do Paulinho. Dá uma olhada. Saiu o jogador do Corinthians na barreira e a barreira do São Paulo também abriu. A barreira do São Paulo não se ajeitou para essa tirada de corpo do Danilo, que era evidente. Trabalho para o Rogério. No voleibol vocês reclamam assim também, Zé Roberto? Mesma coisa. Ou mais. Ou mais? Não, você não falou isso. Ou mais. Não, tanto quanto. Entendi. Mas ainda vejo no voleibol o jogador acusando que tocou na bola, que a bola saiu, que foi... Hoje um pouco menos. Não, ainda bem que a tecnologia está chegando e isso vai ajudar bastante. Verdade, a Superliga vai usar agora, né? Não sei se eu digo que está absolvido o futebol ou está condenado também o voleibol. Vem jogar o time do Corinthians com o Alessandro. Romarinho se mexe, o Danilo fica mais à frente e o Oswaldo faz falta. Aliás, o Gaciba estava fazendo um comentário, a gente tinha mostrado lá 10 faltas. Não lembro se essa é a primeira depois daquele... São 11 faltas agora, 8 do São Paulo e 3 do Corinthians. Jogo faltoso.
que se prestar atenção, porque está havendo uma repetição de faltas, em especial na parte central do campo. Isso vai irritando quem assiste e quem joga futebol. Aí o São Paulo com o Ganso. Maicon. Movimentação para o Carleto. Abre o Osvaldo. Ganso pede a bola no meio. Carleto tocou. Paulo Henrique Ganso marcado pelo Paulinho. Brigou pela bola. Na disputa, o Denilson chegou antes do Ralf, mas o Ganso fez falta antes. Naquela briga dele, quando ele perdeu a bola para o Paulinho, o Romarinho chegou ajudando também. O Ganso fez falta no Romarinho. Agora, Zé, falando de futebol, você ter elenco assim, da gente poder... Esse pode ser titular, aquele... Para o jogo assim, jogo fulano, isso é bom para treinador, para time, para elenco, né? Isso é estratégia do jogo, né? Isso faz parte, é extremamente importante quando você tem um elenco apropriado para você poder mudar, poder trocar, dependendo da característica do time que você vai enfrentar. Tricampeão olímpico de vôlei, José Roberto Guimarães está aqui com a gente, acompanhando São Paulo e Corinthians. O Corinthians vai para o ataque, Paulinho recebe, cruzamento feito. Vai chegar o Fábio Santos, bola para o meio, conseguiu acompanhar o lance ali e tirar o Paulo Miranda. Boa bola do Jadson para o Ganso. O Osvaldo está na esquerda, o Ganso tem que se virar contra a marcação do Danilo. Conseguiu fazer a bola chegar de novo no Jadson. Agora sim, ela vem para a esquerda, para o Osvaldo, vai para cima. Tentou botar na frente do Alessandro. Agora é a vez do São Paulo reclamar. Quer dizer, não existe contato faltoso aí, né? O Osvaldo quis passar por dentro do Alessandro. Não tem como fazer um passe, passar por dentro disso. Tem um braço do Alessandro, tem um contato com o jogador de São Paulo? Tem. Mas isso não é falta. Isso aí são contatos físicos normais e naturais dentro da partida. E o Ney Franco não gostou porque ele queria que o Osvaldo continuasse na jogada e não pedisse falta. Aí o time do Corinthians com o Emerson, marcado pelo Paulo Miranda. Guerreiro. A intenção do Guerreiro foi o toque de primeira, ele até deu o toque de primeira pro Danilo. O Rogério agora há pouco errou a saída e assustou. Desta vez ele mostrou que não se abalou, só deixou a torcida tensa. Se manda bem o Paulo Miranda, recebeu a bola do Ganso. Pelo meio, Jadson, aí o autor do gol do São Paulo, dominou, encarou, tocou boa bola pro Osvaldo, ele bateu de primeira, bateu para fora, se faz o gol, estava impedido. Estava impedido, o Bandeira marcou impedimento. Se faz o gol, ia ser lindo. Agora, impedido ele não estava, hein? Nossa, se marcou impedimento, não, ele não marcou tiro de meta, né? Marcando tiro de meta. Marcando tiro de meta. Não estava bem legal. Bola para dominar. Bola para dominar. Se faz o gol é um golaço, mas é bola para dominar e fazer o gol. Bola para dominar porque ele tinha todo o espaço, a separação dele dos dois defensores do Corinthians era muito longa, dava para ele dominar e fazer o gol tranquilamente. O jogo tá bom, né, cara? Tá bom, bem jogado. Tô gostando do São Paulo, tô gostando da dupla de armadores. Individualmente, o Ganso ainda não tá fazendo uma grande partida, mas eles estão se procurando muito, tanto o Jadson como o Ganso se procurando para armar a jogada. É aí o segredo de você ter dois armadores. Olha que boa bola do Emerson para o Guerreiro. Não consegue chutar, tá marcado. Boa bola no meio pro Romarinho. O Rogério chegou antes. Voltou pro Osvaldo. O time do Corinthians recupera. Paulinho. Quando o Emerson dominou, já estava em cima dele o Ganso. E agora as reclamações serão mais quentes ainda. Tá na hora do cartão. O Ganso foi para cima dizendo que bateu na bola. A mesma coisa o Jadson. O Luiz Fabiano também chega. Veja aí, pegou na bola ou pegou no Emerson? Fez falta ou não? Com a ponta da chuteira ele toca a bola, né? Depois o Emerson acaba dando uma forçadinha, deixa cair o corpo, né? A sensação é que tira na ponta da chuteira. Agora não justifica a atitude dele e dá o cartão pro árbitro, né? Que ele foi com uma maneira, né, reclamando de forma bem assintosa para cima do árbitro. Não houve advertência, ficou só no papo mesmo. A falta é outra vez muito perigosa. Agora há pouco você lembra, o Paulinho bateu uma quente, deu trabalho para o Rogério. Essa é mais perto ainda, aquela era 29 metros e 30, essa a 25 metros e 90 centímetros do gol, mais ou menos na mesma posição. Repete o cobrador? Não, bateu o Fábio agora e acabou chutando para fora. Hoje o Domingão do Faustão está especial, com a presença de Glória Pires, do humorista Marcelo Adnet e da dupla Chitãozinho e Chororó. Você não pode perder. Depois do futebol, o Domingão do Faustão. Globo, a gente se liga em você.
Itaú, apoiando as mudanças que mudam seu mundo. Mais de 22 minutos. Jadson sofreu a falta. A gente vê você, Zé Roberto, dirigindo times e a gente acha que você é calmo. Você é aquele nervoso interno. Você engole. Não, eu dou risada porque eu tento me controlar, mas eu não sou calmo. Nunca fui calmo. Você engole a bronca. Exato. E vendo o jogo? Você engole. Pior. Pior? Porque aí não pode gritar com ninguém ouve. Mas tá bom o jogo. Mas tá bom, tá aberto. Acho que os dois times jogando pra frente. Tô gostando mais da postura defensiva do São Paulo que do Corinthians. O pior que eu entendi é que não é que ele fica mais nervoso, ele reclama mais, eu acho. Reclama, mas discute mais, acusa mais o árbitro. Discute mais, exatamente. 1-0 pro Corinthians, o gol foi marcado. 1-0 pro São Paulo, o gol foi marcado pelo Jadson com 5 minutos. Daqui a pouco a gente vai acompanhar de novo um gol que provavelmente vai dar discussão durante a semana. Edson Silva. Jogou a bola no meio para o Maicon. Outras mudanças interessantes do São Paulo, Casagrande. O Maicon atuando como um segundo volante, quase um armador, e a dupla de zaga, né? Nem Rodolfo, nem Lúcio. Nem Lúcio, tá jogando bem, né? A defesa do São Paulo tá bem postada. Eu gosto sempre de um volante que sai pro jogo. Eu acho que o Maicon tem essa condição, às vezes joga de ponta de meia atacante também, pode sair pro jogo, chutar de longa distância, bate bem de longa distância. Eu gosto dessa formação do São Paulo. E também o Corinthians não tá jogando mal. O Corinthians tá encontrando dificuldade porque o São Paulo tá marcando muito bem. O arremesso lateral. É para a equipe do São Paulo movimentar. Não é um grande público no estádio do Morumbi, né? Principalmente em se tratando de um grande clássico. Mas as torcidas estão animadas, as duas na cantoria. Carleto tenta. O passe era para o Jadson. Corte feito pelo Paulo André. Volta em Osvaldo. Vem de trás o Denilson. Outra vez com o Michael. Disparou o Osvaldo. Ele errou esse passe, mas tem isso de bom o Michael, né? A visão de jogo. Ele é praticamente um meio armador, tá? Mais do que um volante. Só para dar nome às posições, né? Ele ajuda a marcar, mas sabe criar. E dá uma qualidade. Eu acho que o segredo no futebol hoje, as grandes seleções, os grandes times, tem volantes que saem para o jogo. Todo o sucesso do Corinthians, é claro que não é totalmente responsabilidade do Paulinho, mas é um percentual muito grande de um volante como o Paulinho que sai para o jogo, que consegue finalizar e fazer gols. Aquela velha solução de fazer quem sabe jogar bola, ajudar na marcação. Mais fácil do que fazer criar quem não sabe tanto. Olha a briga do Carleto. O Romarinho, insistiu o Romarinho. A bola espirrada ficou com o Osvaldo. Aí é velocidade pura. Olha. Rolou, passou pelo Luiz Fabiano, chegou no Ganso. Ele vai tocar na frente pro Jadson. A devolução pro Ganso. Fechou e tirou o Gil. Talvez a bola do Ganso tenha sido um pouco à frente e não deu pro Jadson chegar batendo. A outra opção é a camaradagem entre ambos, né? Mas o Ganso, mesmo não estando 100% da forma, tem uma visão de jogo fantástica. Quando ele tem um mínimo espaço para raciocinar, porque o jogo dele é muito no raciocínio, é muito na inteligência. Ele é inteligente, é um jogador inteligente. Então isso é de espaço. Deram tempo, ele viu o espaço certo, colocou o Jadson em condições de finalização, onde passa.
Vinha embora o time do Corinthians com o Emerson. Meio campo do São Paulo trabalhou Ganso, Denilson, Maicon, outra vez o Denilson. Tá mais aberto lá pela direita nesse momento o Jadson. Se virou ali, ó. Com beleza plástica e com boa vontade o Paulo Miranda. Mas o arremesso é para a equipe do Corinthians, que tem pressa. Fábio Santos movimenta com o Ralf. Aquela tradicional mudança de lado que acontece no time do Corinthians. Agora o Emerson mais pela direita e o Romarinho pela esquerda. Vai para o campo de ataque Fábio Santos. O juiz parou o jogo, a bola é do São Paulo. Hoje tem as emoções de The Ultimate Fighter em busca de campeões. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina virar sócio e melhorar o futebol. Aí sai para o jogo o time do São Paulo com o Maicon, Osvaldo. O Carleto abriu, o Luiz Fabiano se movimentou. Isso é jogada de centroavante bom, né? Que não pensa meia vez para finalizar. Uma jogada que, ó, o passe do Osvaldo vem pro Luiz Fabiano, é uma bola que qualquer um, de 10 jogadores, 9 iam tentar dominar para tentar bater. Ele pega batendo, pega o goleiro saindo no contrapé. Onde arrebenta o goleiro. Arrebenta o goleiro. Reposição de bola para o time do São Paulo. Todo mundo encosta no Carleto. A marcação era forte, então ele resolve começar no campo de defesa com Edson Silva e Rafael Tolói. O Corinthians quarta-feira pega o Milionários lá na Colômbia. O São Paulo na quinta, né? Pega o Strongest em La Paz. Jogos do meio da semana na Libertadores. Corinthians com aquele cuidado de não ter um resultado que permita aos adversários, o que não faça com que ele precise de resultado de outro adversário, né, dos adversários. Precisa continuar dependendo do próprio jogo. E o São Paulo pontuar para ficar mais perto da classificação. Recebe Rafael Tolói. Bate a bola para frente, o Luiz Fabiano dispara atrás dela. O desvio do Paulo André não foi bom, ele acabou amortecendo a bola para o Luiz Fabiano. Gil vem bem na cobertura. Trabalha com eficiência o Gil. Paulo André. Disputa de Guerreiro com o Paulo Miranda. O juiz está dando falta do Guerreiro. Torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet e participa com a gente aqui do Campeonato Paulista. A pergunta vem de Guarulhos, na Grande São Paulo, é do Alain. Se São Paulo e Corinthians têm os melhores elencos do Brasil. A gente falou aí de times titulares, de opções dos treinadores, Casagrande. Não, são dois times que têm um bom elenco. Eu acho que o Atlético Mineiro formou um bom elenco também. O Grêmio, o Fluminense tem um bom elenco. Então eu acho que essas equipes são aquelas que têm os melhores elencos do país. Quando você era diretor de futebol do Corinthians, Roberto, dava mais trabalho montar um time titular ou um elenco? O que dá mais trabalho? O time titular. Principalmente naquela época. Eu lembro que a maior dificuldade que a gente teve foi com o goleiro, né? E a gente foi buscar o Dida, que era do Milan, estava no banco, a Biati estava jogando, enfim, ele estava meio de lado lá e a gente conseguiu trazer o Dida. Era mais difícil pegar quem vinha para ser estrela. Exato, e resolver. Para resolver. O elenco que dá para montar. O elenco é mais fácil montar. Hoje parece que é diferente, né? Hoje talvez seja... O grau de dificuldade talvez esteja ali no mesmo nível. As situações do futebol brasileiro hoje é diferente. Os jogadores ficam nos clubes, né? Então você forma um time, você consegue manter o time de 1, 2 anos, como é o caso do Corinthians. Aí você tem que ter reposição à altura. Hoje a dificuldade eu acho que é ao contrário. O São Paulo montou um bom elenco e perdeu o Lucas. E tá nessa... Agora parece que o Ney Franco decidiu
ficar com os dois meias, o Jadson e o Ganso. Kleber. 32 minutos. Diga, Peters. E falando em elenco, né, a gente já falou que o Cortez e o Rodolfo nem vieram aqui para o estádio, e o Ney Franco ainda cortou 2 jogadores que vieram aqui. O Canhete, né, que é o meia, e também o Fabrício. E tudo gente de nome. E de boa bola. Primeiro amarelo saiu, Gaciba, para o Carleto. O árbitro faz sinal de repetições de faltas, né? Na verdade, eu acho que não do Carleto. O Carleto faz a terceira falta, assim como o Ganso também tem 3 faltas, mas o São Paulo como todo. Se a 13ª falta que o São Paulo faz contra 6 do Corinthians, realmente estava na hora de punir. Ralf recebe do Emerson. Primeiro cartão amarelo do jogo. Do Carleto, lateral esquerdo do São Paulo. Danilo girando ali na frente do Paulo Miranda. Outra vez com o Ralf. Romarinho. Chegou Denilson, rouba a bola do Fábio Santos. Segura o Jadson. O Paulo Miranda parte. O Jadson toca para ele. Estava bem ali no meio, voltando já, recompondo o time. O Danilo. A sequência do São Paulo é muito boa no Campeonato Paulista, né? São, nos últimos 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate nas últimas 10 rodadas do Campeonato Paulista. Vem aí de 4 vitórias. Empatou com o São Paulo, né? Com o Palmeiras. E aí venceu o Oeste, São Bernardo, Bragantino e Paulista. E está aí pela 7ª rodada consecutiva na liderança do campeonato. Classificadíssimo para a próxima fase o São Paulo do artilheiro Luiz Fabiano. Goleador do time na temporada e no campeonato. (12 na temporada, 8 no Paulistão. Carleto vai para a cobrança de falta. Uma das qualidades do Carleto é o bom chute de pé esquerdo. Manda para dentro da área, bola venenosa, Cássio! Vai caindo de um jeito ruim pro goleiro a bola, ó. Nenhuma chance de segurar. E ainda com o Luiz Fabiano perto. Mandou para longe o Cássio. Teve um problema ali no quadril, ficou fora de uma partida, está recuperado. O escanteio é para o time do São Paulo. Bateu curto. O Jadson para o cruzamento do Maicon. Ela volta e o São Paulo está todo no campo de ataque. O mais recuado era o Denilson, já no campo ofensivo. Maicon e Jadson. Passou o Carleto, com ele o Danilo. O Danilo hoje no time está correndo um monte. Perdeu a bola. O Cafu estava aqui com a gente assistindo São Paulo e Palmeiras. Ele falou assim: toda vez que você elogia o cara, que alguém elogia o cara, ele erra um lance. Acontece. Parte o time do Corinthians com o Guerreiro. Fábio Santos, o cruzamento do Fábio Santos não chegou no Romarinho, mas do outro lado fica com a bola ainda o Danilo. Uma trombada do Danilo com o Denilson. E aí aquele alarido geral. Sai jogando o time do São Paulo. 36 minutos. Jadson. O Oswaldo passou por ele lá pelo lado direito. Encosta Maicon. Vai embora o Maicon. Se apresenta no ataque Paulo Miranda. O cruzamento foi forte demais. O que você achou desse lance aí, Gaciba? Dá uma olhada, ó. A disputa do Danilo com o Denilson. Não foi nada. Deixar a jogada seguir é o critério que está sendo utilizado. Os pequenos contatos que não são faltosos. O que seria isso? Calçar? Chutar? Dar pontapé? Não vejo se enquadrar em nenhuma das regras do futebol. E em cima parecia braço, os 4 braços ali, né? Exatamente, uma disputa por espaço com os jogadores, ambos estavam utilizando os braços. Emerson. Romarinho tentou ajeitar para o Paulinho, dividiu firme. E mais do que na bola. O Rafael, como também o Gil.
Bola dominada pelo time do Cunha. Agora o Gil parece ter usado o braço. Ele saiu bravo. Olha lá, Fábio Santos, Alessandro, Ralf. Chegou também o Paulinho. O Paulinho assim, lá o show não achou que foi falta. Aqui foi. Lá não, aqui sim. E aí o cartão amarelo foi pro Alessandro, que foi o que reclamou no tom que o juiz não gostou. Mas dá para ver claramente qual é a diferença, né, da questão do contato e o contato faltoso. Dá para ver claramente, a gente observando essa jogada de lado, que o jogador ele utiliza o braço nas costas do adversário para empurrar o adversário, para fazer o adversário cair. A ação do defensor foi que derrubou o adversário. Falta marcada, o Tite aproveitou para conversar com o Emerson. O Jadson vai para a cobrança da falta. O Cássio pede uma barreira ali nesse momento com 3 jogadores. O quarto é o Emerson, mas não, o Emerson foi lá só para dar recado para o Romarinho. E aí eles já mudaram toda a formação da barreira para o Ralf ficar no meio da área para jogada aérea. Cobrança do Jadson. O jogo está catimbado. São 6 jogadores do São Paulo, 7 do Corinthians. Todos eles ali, ó, perfilados na linha de entrada da grande área. Jadson ameaça, tenta desmontar a defesa. Trabalhou com o Ganso, bola para o meio da área. Danilo e Gil, a defesa do Corinthians consegue afastar. Globo, a gente se liga em você. Listerine 0, mais suave 0 álcool. Vai de novo o time do São Paulo com o Jadson. Bola no meio pro Ganso. Rolou pro Luiz Fabiano. Paulo André na marcação. Impressão que a torcida do São Paulo está achando que o time toca e não chuta. Essa aí não sei se estava para chutar, né? Não, a jogada não está sendo. Ela está clareando bem, eles estão formando bem a jogada, estão trocando bem os passes, mas ela não está caindo numa situação, por exemplo, de finalização. Não deu chance. Foram 2 jogadas seguidas pelo lado do campo que o Ganso procurou o meio para alguém finalizar. E procurou certo, porque não era um ângulo para finalizar. Esse chute agora, ele tinha que tocar para o Luiz Fabiano mesmo, alguém chegando de trás. O Corinthians tem na sequência do Campeonato Paulista o São Bernardo domingo que vem, depois o Linense no jogo contra o São Bernardo. Não vai contar com o Alessandro suspenso. Nada a ver com o jogo de quarta-feira contra o Milionários pela Libertadores. Danilo. Fábio Santos. Bola no meio para o Ralf. Chegou, jogou, boa bola. Romarinho não conseguiu dominar. E foi o Guerreiro que fez o passe para o Romarinho. O passe do Guerreiro um pouco mais forte do que o Romarinho esperava. Não teve o domínio. 40 minutos. São Paulo fez 1-0 no começo do jogo. 5 minutos com o Jadson. O Corinthians vai com Fábio Santos e Danilo. Aí a tabela não se completou. Ganso se manda Paulo Miranda. Passou o Maicon. Bola para ele. Já vai o Gil na marcação. O Maicon protege. E o último toque acabou sendo do Ralf. Foi assim, pelo menos, marcado pelo Claudenir Donizete da Silva, o bandeira que estava ali pertinho do lance. Paulo Miranda. Chega bem de ladrão o Ralf. Tem que dividir bola ali no meio o Paulinho. Na dividida o juiz entendeu que o Maicon cometeu a falta. Tem pressa ao Corinthians. Boa bola pro Danilo. Trouxe pro pé direito. Gol! Lindo gol de Danilo. Gol do Corinthians. Uma bola bem lançada. O domínio, o corte e o chute de pé direito, confiante, seguro, indefensável. Que bola do Danilo, empata o jogo Corinthians no Morumbi. É nos melhores dias de um Danilo decisivo. O segundo gol de Danilo, camisa 20
Tudo igual no estádio do Morumbi. Golaço, hein? Golaço. E o lance vendo a câmera de trás, né? De trás do chute dele, o Rogério não dava para ir, né? Tanto que ele não foi. A bola vai saindo do goleiro, vai subindo e cai lá no ângulo, numa curva, não dá para ir. E foi o Emerson que virou a bola, o Emerson, né? que meteu a bola para ele. O Emerson teve uma visão de jogo fantástica de ter visto o Danilo lá e uma precisão no passe tremenda, né? E aí o resto foi com o Danilo. Tudo igual, um gol aos 5, outro com mais de 40. 1-1 no placar do estádio do Morumbi. Vem Alessandro. É o Corinthians outra vez. Corte feito pelo Michael. Globo, a gente se liga em você. Vivo sempre. Use muito seu pré, economizando sempre. Vem aí o time do Corinthians com o Romarinho. Emerson recebe. Deu uma enroscada ali, não conseguiu o drible. Vai começar tudo outra vez com o Carleto. Passou bem o Alessandro e os dois fazem a jogada bonita. Não se emocionou com a beleza do lance. O Carleto tomou bola para o time do São Paulo. Denilson já fechou em cima dele o Guerreiro. Veio o Romarinho. Denilson perde a bola num lugar complicado, perigoso. O Corinthians chega, passa o Fábio Santos. Bola do Danilo para ele, cruzamento para a área. Rafael Tolói no rebote. Emerson arrumou, ameaçou bater, chutou, houve o desvio. Me pareceu ter sido no Guerreiro. O Bandeira ficou na dúvida, mas o juiz viu o desvio, foi no Guerreiro. A partir de terça-feira dessa próxima semana, a Globo começa a mostrar partidas da Liga dos Campeões da Europa. O primeiro jogo é Paris Saint-Germain, do brasileiro Lucas, do Ibrahimovic, do Thiago, contra o Barcelona, de todo mundo e do Messi. Vai ser terça-feira, 15:45 da tarde. São as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, 60 anos de inovação no Brasil. Vamos chegando à marca dos 45, o jogo vai até 46 nesse primeiro tempo. Daqui a pouco tem o show do intervalo. Vai mostrar para você como o Palmeiras ontem venceu no finalzinho do jogo. O Palmeiras conseguiu a sua vitória por 2-1 contra o Linense. E todos os gols, ontem nós tivemos 5 jogos, a Ponte Preta segue invicta no campeonato. Você vai ver já no show do intervalo também. Vamos conversar com o José Roberto Guimarães. Me disseram, Zé, que você era bom de bola, de futebol. Meus amigos, eu acho que sim. Acho que foi algum amigo assim muito próximo que me elogiou. Se você jogava bem tênis também? Tudo eu faço. Voleibol você nunca jogou bem? Voleibol, não, eu joguei uma Olimpíada. O Zé Roberto foi levantador e bom levantador. Você jogou Montreal, Zé? Joguei Montreal. Montreal, Jogos Olímpicos de Montreal em 76. O Zé Roberto era levantador da seleção brasileira. Paulo Henrique Ganso. Recebe o Osvaldo. Carleto. O Tite não gostou do espaço que o Carleto teve para receber a bola, pensar a jogada, partir para cima da marcação. E aí todo mundo foi para corrigir o Emerson e o Gil no momento em que o árbitro Leandro Bizio Marinho apita o fim do primeiro tempo no estádio do Morumbi. Termina o primeiro tempo, o Tite está falando, o quarto árbitro te prejudicou. O quarto árbitro, ele está dizendo. Ele está confirmando aquilo que o Mauro disse, dizendo que o quarto árbitro falou não foi falta e foi esse o toque que ele deu no árbitro. Mauro Naves, Renato Peters, quando vocês puderem. Tentar ouvir o Danilo, né, que fez terceiro gol dele contra o São Paulo, inclusive Paulistão do ano passado, foi 1-0 para o Corinthians, gol dele, ele volta a marcar hoje contra o São Paulo. Acho que foi um bonito gol, mas a gente tem que arriscar, né? Acho que a jogada, eu dominei a bola, o pensamento era aquele ali.
Todo mundo sabe que eu sou canhoto, geralmente marca a esquerda, né? Mas já fiz vários gols assim com a direita e graças a Deus fui feliz. O lado do Ganso aqui. Ganso, o São Paulo estava melhor em campo e foi castigado ou esse jogo está aberto mesmo para esse 1 a 1? Acho que o jogo tá aberto, né? Mas foi castigado no final da partida. O Danilo acertou um belo chute ainda à direita que não é a forte dele. Obrigado, Kleber. O quarto árbitro é o Magno Lima Neto. Daqui a pouco no intervalo a gente vai ver de novo o lance que faz o Tite reclamar, os melhores momentos do primeiro tempo e muitos gols para você acompanhar, além do papo aqui com o tricampeão olímpico de vôlei, Zé Roberto Guimarães. É só ficar ligado, Globo, a gente se liga em você.